E aí, galera do A Mais, tudo bem? Aqui, professor LH falando. Estou contente que me chamaram para a estreia do quadro Fica a Dica. E hoje eu vou falar sobre 5 dicas, que na verdade são 6, de como fazer uma boa apresentação. Primeira dica, importantíssima, e esse é um trabalho que você tem que fazer nos bastidores, tem que fazer na sua casa, no seu escritório, na sua escrivaninha, é preparar o assunto. É muito importante que, independentemente do tipo de apresentação que você vai fazer, se é uma aula, se é uma apresentação pública numa palestra, num congresso, se é uma apresentação de um projeto, de uma campanha, enfim, não importa, você precisa preparar o assunto. Com basicamente 3 coisas. Muita leitura, leia a respeito daquele assunto, abasteça-se não só com o que você já sabe a respeito dele, mas com outras coisas. Segundo, você vai ler muita coisa, faça um resumo, portanto, desse assunto que você leu, dos pontos mais importantes. E terceiro, prepare um roteiro. Tudo isso faz parte da primeira dica, que é preparar o assunto. Esse terceiro ponto que eu disse, que é preparar o roteiro, é muito importante, porque ele vai te preparar para o segundo ponto. E a segunda dica é: conheça o seu público. Saiba para quem você vai falar, com quem você está falando. Conhecer o público é mais do que saber onde você vai falar. Você precisa saber as informações básicas desse público. Então, se é um grupo de jovens, se é um grupo de adultos, se são crianças, se é um grupo empresarial, se são pessoas de uma empresa que vão assistir, se são consumidores, se são colegas de profissão, enfim, você precisa saber até para poder adequar algumas coisas da sua apresentação. Além disso, você sabendo quem é o público, você também acaba ficando de posse de uma informação importante, que é a expectativa desse público. O que eles esperam com essa apresentação? Atender a essa expectativa é muito importante e, portanto, é muito importante, como eu disse, conhecer o público. O que te prepara para a terceira dica. Monte uma apresentação simples. Nós hoje temos muitos recursos, na verdade, desde há muito tempo, a gente tem muitos recursos tecnológicos para uma apresentação. Então, quer seja um PowerPoint, o Keynote, qualquer outro tipo de programa, recursos multimídia, enfim, não importa qual seja o recurso tecnológico e a estrutura do local, monte uma apresentação simples. Uma apresentação simples não é uma apresentação simplória. É muito importante que ela seja uma apresentação que tenha clareza, todos os pontos que você está falando ou que você quer explanar estejam claros. Segundo, que não tenha muito texto sendo projetado. Ninguém vai a uma apresentação para ler material, eles vão para escutar alguma coisa. Então, a sua apresentação, quando eu digo apresentação, estou me referindo ao material que você está projetando, tem que ser um roteiro daquilo que você vai falar, tem que ser apenas algumas indicações, tem que gerar curiosidade sobre o que você vai falar a respeito do tema que está sendo apresentado, mas não o tema todo. Então, ter slides ou pontos de apresentação com pouco texto. E todos eles necessariamente com uma correção absoluta. Isso é muito importante. Que te prepara também para um quarto ponto, que é a quarta dica. Tenha um cuidado muito grande com o tempo que você tem para a apresentação. Principalmente por 2 razões, 2 motivos. A quantidade de informações que você tem, portanto, prepare, faça uma adequação da quantidade de informações ao tempo e vice-versa. Normalmente, a restrição não é a quantidade de informações, é o tempo. É o tempo que vai determinar qual é a quantidade de informações, de exemplos, de outros materiais, outras referências que você vai trazer. Cuide com isso. E segundo, leve em consideração, para cuidar com o tempo, fazendo parte dessa quarta dica, o ciclo de atenção do público. Então é diferente você ter uma palestra de 15 minutos, talvez não dê tempo nem de esquentar os motores direito. Mas uma palestra de 1h30 é muito longa, as pessoas acabam perdendo a concentração, acabam perdendo o envolvimento com a palestra. Portanto, se você tiver a chance de escolher mais ou menos o tempo de falar, siga aquela regrinha básica, do tempo que te derem menos 10%. As pessoas vão ficar muito felizes, vão ter uma surpresa muito agradável se a coisa terminar um pouquinho. E é muito melhor ficar aquele gosto de, puxa, queria um pouquinho mais, do que aquele gosto de, nossa, passou um pouquinho do tempo. Por falar em tempo, vamos para a quinta dica. Esteja preparado para imprevistos, sempre. E os imprevistos normalmente estão relacionados a 3 pontos. O primeiro deles é falta de algum recurso. Por exemplo, se acabar a luz, você fica sem microfone, sem projetor. Esteja preparado o que fazer num momento como esse. Claro que para uma grande palestra, por exemplo, para centenas de pessoas, é muito difícil continuar. Mas para uma pequena apresentação, uma apresentação em sala de aula, uma apresentação para um cliente, você tem que ter algumas cartas na manga para substituir a falta desses recursos. Esteja preparado para isso. O segundo ponto dentro dessa dica dos imprevistos é o tempo muito apertado. Às vezes te convidam, te dão um tempo interessante para falar, mas atrasa o começo. E aí você tem que, de alguma maneira, reduzir a apresentação.
Estar preparado para essas duas situações já te deixa muito pronto para imprevistos. Mas ainda tem o ponto das interrupções. Então, interrupções por algum motivo, alguém que interrompe. Mas o principal é assim, é levar sempre no bom humor, é fazer brincadeira dessas coisas, sem achincalhar com o acontecido, mas ainda assim aproveitar para fazer alguma graça. É até um ponto para diminuir um pouco a tensão da apresentação. E a tensão da apresentação, ela termina e ela é dissolvida na sexta dica. Sempre termine a sua apresentação com uma conclusão inequívoca. Nunca termine uma apresentação, mesmo que seja em sala de aula, naquele estilo. Bom, pessoal, o assunto era esse aí. Isso é muito ruim, assim, você cria toda uma expectativa e o que você disser no final, a última frase que você disser, ela é tida quase como uma verdade inconteste, uma verdade absoluta, porque você preparou tudo para chegar naquele momento. Então ensaie. Tão importante como começar a apresentação é como encerrar essa apresentação. Terminar com o espírito das pessoas lá em cima, com a empolgação, com a expectativa sendo atingida e finalmente com uma frase de efeito ou com uma conclusão de efeito que faça com que as pessoas terminem dizendo: puxa, isso que eu ouvi realmente fez diferença. É muito importante, esse ponto também é muito importante. Bom, pessoal, agradeço pela paciência. São 6 dicas que não são muito curtas, mas elas são fáceis de aplicar. Espero que sejam úteis para vocês, ou em sala de aula, ou no trabalho, ou em alguma apresentação que vocês estejam fazendo em outro lugar. Um abraço, valeu!